Pessoal, antes da gente iniciar aí, já vai dando um like, tá? Já compartilha isso com o pessoal, se inscreve no canal, tá? Para que a gente possa estar melhorando o canal, embora o canal já está crescendo, mas é interessante crescer ainda mais para que eu possa trazer mais novidade para vocês, mais conteúdo, tá? E vocês possam aprender mais. Vocês já se perguntaram se é possível formatar um computador e sem correr risco de perder os arquivos? Se a resposta for sim, qual software devo utilizar? Pessoal, na verdade é muito simples, basta eu saber a minha necessidade de uso, para que eu vou estar utilizando esse software, ok? E no caso, para empresas, pessoal, é extremamente necessário o uso do software sem licença. No caso, as empresas não precisar pagar para fazer a utilização do software. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui um software gratuito, que no caso é o Gparted, né? Que ele pode ser utilizado de diversas maneiras aí, de várias formas que a gente vai estar verificando aí. O primeiro passo, pessoal, a gente fazer, por exemplo, a pesquisa. Vamos supor que eu não sei qual é o site, né, do programa, do software. Simples, eu coloco o nome do software que eu quero fazer a utilização. No nosso caso, é o Gparted, né, no caso na pesquisa do Google. Como eu já fiz a pesquisa, o que a gente tem que fazer é só a gente poder entrar aqui no site. No caso, pessoal, o Gparted a gente tem várias formas de utilização dele aqui, inclusive ó, a questão de live, né? Eu consigo ter o live CD barra USB, ou seja, eu consigo utilizar ele tanto ele em mídia física, no caso um CD ou um DVD, quanto num disco, por exemplo, num USB. Ok? Vamos lá então, vamos verificar. Ok, pessoal, aqui eu tenho aqui ó, o Gparted um USB, no caso aqui para pendrive. Tem o Gparted, por exemplo, para disco rígido, enfim. Você faz o download dessa imagem e a gravação, por exemplo, utilizando o Etcher, por exemplo, dessa imagem, ok? Então eu consigo ter, por exemplo, o Gparted em discos, né? E também dentro do Linux, eu consigo fazer a instalação dele. Ele tem dentro do repositório oficial do Linux, tá? Então vamos lá, vou abrir o meu terminalzinho aqui. Já está aberto, eu já fiz até a utilização dele para dar um clear aqui. Opa, clear minúsculo. Dá um clear para dar uma limpada na tela aqui. Ok. Aqui, pessoal, vou fazer então a instalação dele, embora eu já tenha instalado. Eu vou dar o comando aqui para mostrar para vocês como faz a instalação. apt-get install Gparted. Vou dar um enter aqui, ele vai pedir senha de usuário. Vamos digitar de novo. Ele já está falando para mim que eu tenho instalado, tá? Então beleza. Então como eu já estou dentro do terminal, para mim não ter que sair para lado nenhum, eu já faço a ativação dele, faço a chamada dele aqui então, dentro do próprio terminal, pedir senha de usuário. Pessoal, aqui então eu tenho o meu Gparted, tá? Ele faz leitura das HDs ou das partições que eu tenho no sistema, né? No caso aqui ele fez opa, escorregou o notebook. No caso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui a primeira HD, o primeiro dispositivo que é a SDA, que é o dispositivo maior que eu tenho, que é um HD de 500 GB, certo? Do meu notebook. E o segundo item é o meu pendrive de 8 GB aqui. Eu não clique nele. Ó, eu vou fazer o seguinte, no meu caso aqui, eu tenho aqui a partição NTFS, tá? Mas se eu tentar fazer qualquer alteração aqui, ele está impossibilitado porque eu tenho ele montado no meu sistema. Essa chavinha define então que eu tenho a partição montada no sistema. Para fazer alteração, eu preciso desmontar ela, certo? Então vamos aqui em desmontar. Vamos aguardar. É só puxar aqui para o lado, porque é para vocês verem que eu estava falando sobre a questão dos HDs. Ó. Eu tenho SDA e SDB aqui. Ok? Vamos aguardar só mais um momento. Ok. Pessoal, só para verificar aqui. Aqui, por exemplo, eu posso apagar essas partições. Tá? Opa. Excluir. Eu posso criar uma nova partição aqui para o meu pendrive, tá? Então, um novo aqui. O que acontece? Eu tenho sistema de arquivos aqui, N tipos de sistemas de arquivo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês o que é cada um. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, ext4, né? O ext4, pessoal, é nada mais, nada menos que um sistema de arquivos próprio para o Linux, tá? Então, por exemplo, se vocês tentar abrir um pendrive que tem o sistema de arquivos em ext4, por exemplo, ou seja, o IC3 ou IC2, ele não vai funcionar, tá bom? Ele não vai dar certo.
qual o sistema de arquivos que o Windows lê, por exemplo? Ele lê o FAT16, lê FAT32 e NTFS, tá? Então, já falaram, mas por que ele lê o FAT16 e 32 e o NTFS? Não poderia ler só um sistema de arquivo? Nem, por exemplo, o Linux ele só tem o XT, né? Tem as versões 2, 3 e 4 para que ele possa, no caso, tratar de sistemas um pouco mais antigos, né? No caso, nas versões mais anteriores ele não lê XT4, ele lê XT3, XT2, mas continua fazendo leitura das partições, uma única partição, né? No Windows ele funciona um pouco diferente, tá? O que acontece? Antes do Windows XP, por exemplo, a gente tinha sistemas um pouco mais antigos. Por exemplo, a gente tinha o Windows 95, Windows 98, e eles trabalhavam com FAT16 e FAT32, tá? Esses dois sistemas de arquivos. Por que entrou em desuso? Porque tudo evolui, tudo melhora, né, no caso, né? O problema do FAT16 e do FAT32 é o seguinte: eles, no caso, impossibilitam você fazer a passagem de arquivos que seja maior que 4 GB, tá? Então, o que acontece? Se você for trabalhar com um arquivo maior de 4 GB, ele não passa para o pendrive, você não consegue trabalhar com ele. Para tirar essa limitação, o pessoal criou então o sistema de arquivos NTFS, tá? Então, não tem mais essa limitação de tamanho de arquivo. O único problema é o seguinte: o NTFS, entre aspas, aí, é um sistema de arquivo um pouco mais novo que o FAT16 e o FAT32. Então não é todo dispositivo que faz a abertura dessa partição, desse sistema de arquivos, tá? Então, por exemplo, algumas TVs um pouco mais antigas, por exemplo, as Smart TV um pouco mais antigas talvez não rode, algum dispositivo que não seja direcionado ao computador também não rode. Por exemplo, um DVD, por exemplo, o máximo que eu fazer leitura é de um FAT32, tá? Então, tem seus prós e seus contras, né? Mas é legal, bem legal você trabalhar com NTFS, porque ele faz leitura tanto se tratando de computador, né? Ele faz leitura tanto dentro de um Windows, dentro de Linux, dentro de Mac, enfim, de qualquer sistema operacional, ok? Então vamos adicionar aqui. Antes de adicionar, eu vou colocar um rótulo nele aqui. Vou colocar como pendrive. Vou adicionar. Vou clicar aqui no Vzinho para aplicar as operações. Sim. Vamos aguardar. Pronto, finalizou aqui. Deixa eu clicar em fechar. Pronto, finalizado. Finalizou sem erro nenhum. Tá perfeito. Certo, pessoal?